Quem vai falar com a gente agora aqui é o Eduardo Hoff. Ele é formado em Ciência da Computação, pós-graduado em Estratégia e Marketing, entusiasta das disciplinas de Design Thinking e UX, assim como outras importantes técnicas para o desenvolvimento de produtos e inovação de qualidade. Hoje, o Hoff ele é líder de inovação de produto na Agrinis, que é uma empresa catarinense referência na transformação digital do agronegócio com atuação global. Hoff, seja bem-vindo, uma salva de palmas. Fala, pessoal. Vamos ver se eu consigo manter vocês um pouco acordados aí, né? Primeiro, muito obrigado. Obrigado, Alana, em nome da organização, pelo convite. Sou aqui um nerdzinho, né, no meio de designers, então a ideia aqui é compartilhar com vocês a minha visão sobre esse processo todo. Lógico que eu vou falar mais pelo âmbito da inovação e aí tentar mostrar para vocês um case prático que a gente aplica lá na empresa e onde é que estão os encaixes aí com os designers. Tentarei, com isso, passar um pouco para vocês de visões, né? Então, aqui a ideia é compartilhamento mesmo de coisas que acontecem na vida real. Eu quase tive vontade de subir no palco na palestra do Iago, porque ele falou de várias coisas ali. Eu disse, isso eu faço. Putz, isso aqui eu não faço. Isso aqui, estamos indo para lá. E muitas outras aqui que a gente fica ali no processo, e aí eu tenho aqui um designer do meu time, outro designer do meu time, que a gente fica no processo de o que eu poderia fazer e o que eu tenho condição de fazer, o que eu vou fazer. Então, é nesse lugar que eu vou compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências e muito focado no agro. E aí, Alana, obrigado também por trazer o agro para o palco, que o agro é um segmento de mercado que talvez poucos de vocês tenham interação. Então, eu vou fazer uma pergunta só para ter uma estatística. Quem é que já entrou em uma granja, uma fazenda na vida? Coisa linda. Quem é que sabe como é que é o processo atrás de uma caixa de leite? O que acontece para trás? 2. Opa! Então, já estamos começando a ter um fórum aqui interessante. Quem é que sabe da onde vem o ovo? Bom, vocês estão especializados em agro, hein? Isso é muito bom. Mas a ideia aqui é falar um pouquinho disso, porque o agro é uma área nichada. Poucos têm conhecimento de agro. E o agro é extremamente complexo. Acho que a Pri vai lembrar da época que ela passou um pouco com a gente lá, e aí tem a Ana, tem a própria Lana. Nós somos muito, muito, muito densos em regras de negócio, em coisas muito específicas e com muita carência de usabilidade. O agro está, acho que uns 2, 3, 10 passos atrás de muitos setores que vocês têm contato. Então, é muito prazeroso estar aqui compartilhando um pouquinho desse nosso universo com vocês. Então, pelo aspecto das ciências da computação, eu acabei aprendendo design com maravilhosas e maravilhosos que estão aqui nas fotos, né? Desde uma Ana, que foi minha estagiária, não vou falar das datas, porque fica ruim, né? Mas foi minha primeira estagiária de design, e a gente foi passando por várias influências. Aqui eu tenho o Clock e a Camila, que estão aqui comigo, que fazem parte. Todos os dias a gente aprende, com a disciplina do design, a fazer inovação. Então, a nossa base hoje na empresa, ela é feita em cima de disciplinas de design. Mesmo, né, o professor ali, Salomão, falando do bullshit, do design thinking, a gente aprendeu lá a pensar o design. Não fazer o processo todo, mas a pensar o design. Então, eu, como cientista da computação, honro vocês que estão estudando isso, porque ajuda a gente a sair daquele quadrado, daquela coisa muito estanque e fazer inovação. Para dar a base para vocês, o meu início com design, né, ou encostando no design, foi lá quando eu entrei na faculdade em 95. E aí alguém falou ali, né, era tudo mato, né? A gente tinha internet de escada, a gente tinha Netscape. Eu fazia programação HTML em VI do Unix. Tá? Então, assim, eu fazia figurinhas no Paintbrush para fazer coisas maravilhosas como essa aqui. Eu era da ciência da computação, mas foi o meu primeiro contato com o mundo do design. E eu acompanhei essa evolução. Hoje a gente tem muito mais teoria, muito mais questões apoiando o desenvolvimento de grandes produtos do que a gente tinha na época.
Então, honrem o que vocês têm hoje, peguem essa montoeira de ferramentas que estão à disposição e usem, porque antigamente era muito difícil a gente fazer algo benéfico, mas já tinha ali a ideia, o que acontece lá com o cara que usa isso. Só a gente não tinha era muito como fazer, mas esse era o mundo em 95. E hoje eu aplico, né, esses conhecimentos, né, dentro de uma área do agro, na Agrinis, que é uma empresa de agronegócio focada em produção animal. Eu tenho, dentro do nosso parque de soluções, massivamente soluções para a produção de suínos, já com parte de frango de corte e bovinocultura leiteira. Nossa, isso é grego para nós, o que você está falando? Se vocês gostam de uma costelinha suína lá no churrasquinho, para aqueles que gostam de carne, lógico, né? Vamos lá. De cada 10 costelinhas suínas, 9 delas passam por tecnologias da Agnes hoje aqui no Brasil. Essa é a nossa atuação. Frango já nem tanto, a bovinocultura leiteira nós estamos crescendo. Essa empresa tem mais ou menos 130 pessoas e nós estamos hoje atuando em mais de 28 países. É uma empresa catarinense, nascida aqui, crescendo aqui, só temos a sede aqui, mas que ela veio se desenvolvendo baseado, né, nessas teorias todas de design. Nossa proposta de valor é acelerar a produtividade de grandes empresas e, principalmente, atuar com pessoas como o Cleverson. São pessoas que estão distantes da tecnologia, a gente precisa fazer a inclusão digital dessas pessoas, e o Cleverson tem equipe dele que fica um pouco até mais distante disso. Eles usam celular, como todos nós e tudo mais, mas eles têm grande dificuldade de atuação, e aí vem a importância dos designers, vem a importância dessa sensibilidade que vocês têm. Falando aqui, que eu não mencionei, mas hoje, no Brasil, a Agnes afeta ou impulsiona ou impacta mais de 4.000 produtores independentes só em suinocultura. Para ter uma escala, isso dá mais ou menos umas 40.000 pessoas no Brasil que nós temos algum tipo de atuação lá, facilitando a vida delas no dia a dia. Por que eu estou falando isso? E aí eu brinquei com a caixa de leite, aí, né, que é que sabe da produção lá atrás. Essas pessoas trabalham duro e trabalham sol a sol. Os animais que estão lá são muito bem cuidados, só que eles não tiram férias, eles não têm feriado. Então, as pessoas ficam 24 horas por dia, 7 dias por semana dedicado a esse tipo de produção. Então, são essas as pessoas que a gente hoje impulsiona na nossa empresa. E também atuamos com grandes corporações, como a Aurora, como a Seara, BRF, que são grandes corporações brasileiras, tentando ajudar eles a fazer transformação digital. Orgulho de falar isso, estava falando para a Pri, a gente fez tão bem o nosso trabalho aqui que hoje a gente está crescendo na Ásia, em especial na China, que é um grande player, e levando não só a tecnologia digital, e aí aqui vem um pequeno adendo, nós aqui, eu acho que tem bastante gente, eu vi pelo levantar de mãos na palestra passada, tem muita gente de UX aqui, né, design para aplicações. Design é resolução de problema. Se eu precisar fazer isso numa folha de papel, eu vou fazer numa folha de papel. Eu vou resolver problemas, e a nossa empresa faz esse tipo de abordagem. E aqui entra muito o design, o pensamento. Eu não estou fazendo software, estou fazendo solução de problema. E essa postura fez com que mercados como o chinês, que tem total condição de fazer o que a gente faz, importar a nossa tecnologia, incentivar. E a gente deve crescer umas 4 vezes nesse mercado nos próximos 3 anos, para entender esse fluxo. Né? E por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar como a gente chegou nisso em termos de design. A gente faz isso tudo pelo viés da plataforma de gestão, capacitação de pessoas e inovação tecnológica. Temos no nosso parque em torno de 4 produtos, né? E aí os designers ficam aí trabalhando entre esses produtos. A gente tem, eu acho que falaram ali, eu acho que foi o Iaco, né? Não é legal ter um time de design, é legal ter os designers dentro dos times. Então, lá nós temos o celeiro criativo, que é um chapter de design, não um time de design. E os designers estão alocados e trabalhando intertimes, estão dentro dos times
atuando na solução dos problemas desse parque de tecnologias. E aqui, não é para vocês lerem, mas para entender, com personas bem estabelecidas para a gente poder fazer soluções que sejam interessantes e que ajudem elas no dia a dia. Aqui mais para entender. E qual é o objetivo, no caso da minha função? Hoje eu estou como líder de inovação. Qual é a minha função? Organizar processo. Falaram que processo não é bom, que não é bom. O Iago disse, não sigam o processo, mas o processo precisa estar estabelecido. Vocês, quanto designers, têm que entender que um processo de empresa é um processo maior do que o design. Então, o caos é bom, a criatividade é boa, mas ele tem que ser ordenado. Então, o caótico é melhor. Então, o processo entra para ajudar a alinhar. Eu acho que a Ana falou muito bem, tem que ter o alinhamento entre PM, designer, com a visão corporativa, com qual produto eu vou fazer. Então, a minha missão muito é interagir com todas essas disciplinas o tempo inteiro, tentando fazer, a Clock está ali fazendo assim, mas tentando jogar o jogo entre business, entre criatividade, entre inovação, entre mercado, e a gente vai entre novas tecnologias que eu quero aplicar, e a gente fica tentando fazer isso acontecer. Então, esse é o nosso trabalho. E isso eu faço na empresa dentro de um processo que a gente chama de fluxo de inovação. Ele foi criado em 2010 e a gente roda desde então, melhorando esse processo. A Lana está aqui na minha frente, participou disso também, discussões sobre filosóficas, de como a gente pode fazer mais e melhor, mas a gente tem feito esse trabalho dessa maneira. E para falar desse fluxo, eu preciso dar um passo para trás e voltar lá em 95 e falar de conhecimentos, de ambiente e de experiências. Aqui vem muito do design. O design não é feito, sentei e vou desenhar, é feito com base em conhecimento, em avaliação de ambiente e experiência. Eu não estou falando para vocês conhecem mais do que eu, mas é assim que nós constituímos esse modelo e é assim que a gente hoje tem conseguido praticar isso. Então, com conhecimento, e eu vou falar um pouco da minha passagem como profissional, sou formado em computação. Não trocaria essa minha formação por nada, talvez por design, hoje. Porque eu acho que o design tem essa competência de ver o mundo de uma maneira sistêmica, lógica, por outros olhares. Eu aprendi depois, com o tempo, nas trocas com os profissionais, a ter um pouco disso também. Mas a área de computação nos dá uma capacidade lógica de ver o mundo por caixinha, sistêmica, que ajuda muito. Qual é o meu conselho? Se associem. Se associem aos desenvolvedores, aos líderes de produto, que eu acho que a Ana falou muito bem, se associem, se complementem. Eu acho que essa foi a grande questão que a Agnes conseguiu. Ela conseguiu unir muitos desses mundos dentro da nossa visão de conhecimento. Angariem conhecimentos todos que vocês puderem, como vocês estão fazendo aqui, e, em especial, em áreas que são complementares. Eu, por exemplo, fiz formação em marketing. Por que eu fiz isso? Para ter uma visão estratégica, para ter uma visão ampliada. Façam isso, busquem complementação. Depois eu vou fazer as amarrações de onde isso vai dar. Busquem informações e métodos e olhares para isso. Por quê? Eu acho que uma coisa que o Iaco colocou, que eu concordo plenamente, por isso que eu fiquei com vontade de até subir no palco ali, o processo pelo processo, ele é burro. A gente tem que estar sempre atento. Como eu uso o processo, como eu uso a ferramenta. Então, nem sempre seguir o playbook é o ideal. Então, quando eu boto esses poucos livros aqui, mas tem Lean Startup, Design Thinking, tem outros tantos aqui que eu já li, já fiz uma avaliação profunda, todos eles têm algo bom. Mas usem com parcimônia, usem com sabedoria. Tá? Foi o que a gente utilizou. Lá na Agnes a gente mistura tudo. Desde as dicas que a Pri nos deu lá em 1802, quando a gente trabalhou junto, a coisas que o Clock traz agora, a Lana trouxe. O CSD, usamos até hoje, tá? Certeza, suposição e dúvida para tomada de decisão. Mas isso vem desses conhecimentos. E, nesse caso, conhecimentos de negócio. Eu passei por mercado de petróleo, mercado de metais, financeiro, e cheguei no agro. Eu uso hoje muito desses conhecimentos
ao mesmo tempo. Então, e aí vocês, como designer, têm que se aprofundar no negócio, muitas vezes, para conseguir fazer o trabalho de vocês. Por que isso é importante? Porque dentro disso aqui, para o futuro, tudo é conhecimento. Só que vocês têm que escolher quais deles são duráveis. Por que eu estou falando isso? As hype, né? As modas. Agora é isso, agora é aquilo outro. Elas passam, mas alguns conhecimentos são duráveis. Quais que são? Eu vou mostrar alguns deles depois para vocês, que eu considero duráveis dentro do nosso processo. Um deles, por exemplo, inovação. Inovação ou criação de qualquer negócio é simples de entender. Ele vem de 3 partes, que se elas não forem atendidas, não tem negócio. Ele tem que ser desejável, e vocês fazem muito bem isso, a pesquisa de campo, qual é a dor, o que eu vou solucionar, o que eu gero de valor. Eu acho que o design traz isso muito bem, mas ele tem que ser possível. Eu acho que foi o Guilherme que falou, o Gui Ferreira, que bom, faça um design pensando como isso vai ser desenvolvido. Não adianta fazer algo tão robusto que eu não tenho, pode até ser possível, mas é caro para negócio e isso não funciona. Por quê? Porque uma inovação tem que ser viável. Então, vocês, como designer, pensem a respeito disso. Criem coisas, mas que sejam possíveis de implementar e que sejam viáveis. Viabilidade é dinheiro. Nós, como empresa, temos que ter dinheiro. Nós temos que receber pelo que a gente faz. E temos que custar menos do que a gente recebe, é que nem na casa de vocês. Vocês não podem gastar mais do que vocês ganham. Então, a viabilidade vem disso. Então, quando vocês estiverem pensando nas soluções e ajudando na inovação, não percam de vista esse tripé. Isso é um conhecimento durável. Vai passar ano e, na minha opinião, isso aqui não vai mudar. É disso que eu estou falando quando vocês estiverem ganhando conhecimento, pensem o que é conhecimento durável e fiquem com ele. As outras coisas vão passar, vai vir uma nova tendência, 3 passos para o sucesso do designer, um framework diferente e tudo mais. Estudem, usem, apliquem, mas entendam o que é durável dentro desse processo. Acho que o professor Salomão bateu na tecla, né? Um canvas lá que o Alexandre fez, ele é o mesmo, ok, mas não preciso fazer aquele, eu posso pegar ele e pivotar para algo que eu entenda que é melhor. Essa é a filosofia que eu acho que é a filosofia do design. É a solução, é a criação a partir de elementos que eu tenho, mas aqui tem algo muito importante. Chovendo molhado, entendam do problema antes de sair fazendo solução. E aqui, eu acho que vocês têm uma capacidade maravilhosa. Pergunta, 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 e passou a pergunta. O entendimento do problema. Eu vejo hoje uma ansiedade muito grande, pelo menos nos jovens, de sair fazendo tela. E aí eu vou falar um pouco aqui para a parte de design de produto. Lá na empresa a gente foi acomodando isso, fazendo o processo rodar. Até nossa ansiedade como liderança de negócio, Alana, eu preciso disso para ontem, mas Hoff, não dá, eu não sei nem qual é o problema, como é que eu vou fazer uma tela? E a gente foi adequando essa filosofia, porque para business a gente tem uma velocidade muito maior, às vezes, do que vocês precisariam de tempo para fazer o desenvolvimento. Então, eu, na minha posição como liderança de negócio, eu sei, às vezes a gente pressiona por prazo. Mas vocês, como profissionais de design, têm que dizer, ok, mas aqui eu não posso avançar porque eu ainda não entendi o problema. Essa é uma coisa de conhecimento durável que, pelo menos, eu hoje honro bastante. Nem sempre a gente consegue fazer, né, Clock? Mas é um lugar onde a gente tem estado bastante, olhado bastante, com bastante atenção, na verdade. E um conhecimento durável que eu acredito, criação ou inovação não é, na minha opinião, mágica, mas sim uma questão de processo. Os criativos, me perdoem, eu sou criativo também, então eu estou no mesmo lugar. Às vezes a gente tem muitas ideias boas para a nossa cabeça criativa, mas ela precisa passar por um processo para ela se tornar fato. Então, tem que ter um processo que faça a gestão disso.
Então, acho que a Ana também, Ana, vou te usar muito, porque eu fiquei olhando você como líder de produto ali, eu vejo nos meus times, o líder de produto, ele precisa articular muito bem com o designer para fazer esse processo acontecer, e os analistas de negócio também, incluiria ali para dar valor para esse trabalho, mas para fazer esse processo acontecer de maneira correta, ligado a um outro processo que é da estratégia. Não dá para rodar dentro do time sem olhar para a estratégia. Então, eu acho que aqui é um processo bem interessante. Notem que eu estou falando muito da minha posição, olhando para vocês como parte do processo, como um gestor. Dentro disso, para mim, ambiente é uma coisa que tem que ser observada. Eu só estou usando o ambiente da tecnologia como um exemplo. Eu sou velhinho, comecei em 95 aí a vida na computação, e vi passar muita tecnologia. Qual é o problema que eu vejo para nós? É como eu vou olhar esse ambiente, entender esse ambiente, me adaptar a esse ambiente, né, e tentar antecipar os movimentos desse ambiente. Por exemplo, hoje, qual é, daqui a 5 anos, com o avanço da IA, nós vamos ter interface, de fato, mobile ou o que for, ou nós vamos estar mais numa conversação ali? Para onde vai isso? Quais são as tuas... Né? Desculpa, teu nome? Diego, quais são as tuas escolhas hoje? É difícil dizer, mas essa leitura de ambiente, na minha opinião, é onde nós estamos. Os profissionais que estão entrando ou que estão no mercado hoje, e design, na minha opinião, ainda tem mais importância nisso, a pergunta é, eu vou investir onde? Porque eu tenho que investir agora. Eu não vou conseguir fazer em 1 ano, talvez, o que eu preciso de 5. Exato. Então, veja nós na posição de estratégicos, olha para frente e diz, Clock, a gente investe em que tipo de interface? Em que tipo de tecnologia? Porque eu tenho que conversar com a engenharia para tentar chegar lá. Então, essa questão da adaptabilidade e da antecipação, para mim, é um grande tema que nós, inovadores ou designers, temos que passar a sempre saber que essa é uma missão nossa. Não é uma missão do PM, não é uma missão lá do CEO, é uma missão nossa também de leitura de ambiente. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz todo. Uma ferramenta que eu gosto muito, eu não sei se vocês conhecem, da Gartner, que é o Hype Cycle da Gartner. Né? Para tecnologias emergentes, eu acho que eles têm ali... Né, foram designers ali, eles conseguiram fazer de uma maneira tão simples, e eu venho acompanhando há bastante tempo esse trabalho, e eu acho que aqui tem um jeito de olhar para esses movimentos e tentar tirar dali algum suco que dê condição da gente tomar decisões. Né? Então, aqui só para dizer uma das ferramentas que a gente utiliza lá. E as experiências que vêm por último, elas empacotam isso tudo. Então, se tu tem conhecimentos duráveis, você tem uma boa avaliação de mercado e você tem experiências, essas experiências te ajudam a consolidar. E essas experiências, aquela minha primeira foto não foi à toa, ela vem de muitas pessoas que passam deixando o seu tijolinho. Só que aqui eu tenho um ponto bem importante, pelo menos para nós lá da Agnes, como cultura, é que essa experiência ela vem a nos ajudar a criar uma visão mais humana. Então, a experiência aqui não estou falando muito de conhecimento, estou falando muito das experiências humanas. E essas experiências humanas elas vêm para tentar criar um ambiente de confiança. Aí eu não vou lembrar qual palestrante, eu acho que foi o Salomão, que falou ali do bullshit do design thinking, da questão dos post-its. Eu também tenho uma crítica, mas aí não é criticar os post-its, mas crítica aquelas fotos maravilhosas, todo mundo sorrindo com post-it na parede. E eu não acredito naquilo, gente. Desculpa, acho muito lindo. O fotógrafo, 10. Mas ali eu não acredito. Eu acho que a inovação vem de confiança, essa criação vem de confiança. E criar ambientes de confiança, onde eu posso falar, Clock, me desculpa, mas aqui, cara, tu está errado, eu penso isso, tal. Ou quase, não, mas aqui é aquilo outro. Eu estou usando o Clock, né, porque trabalhamos juntos, mas esse ambiente de confiança é onde vocês, como designers, na minha opinião, também têm que participar da construção deles, trazendo as coisas com fatos e dados. Né? O palestrante anterior, eu acho que foi muito feliz que os dados nos ajudam, mas principalmente a questão de comportamento.
Porque para nós, lá na Agnes, a gente tem uma matemática. Confiança é igual a comportamento mais entrega. Quem gosta de churrasco aqui? Bastante? Quando vocês vão fazer churrasco com os amigos, aí aqui eu vou falar porque eu tenho amigos assim, tá? Tem aquele amigo que eu digo assim, cara, esse aqui, eu posso dizer para ele, o churrasco vai ser às 11 horas, preciso que tu me traga um saco de carvão, gelo, porque carne eu vou comprar e vai dar tudo certo. O cara vai estar lá às 11 horas com um saco de carvão, com gelo, ainda vai te dar um copinho da Stanley lá para a tua cerveja estar gelada e vai dar tudo bem. Esse cara tem um comportamento assertivo e ele tem uma entrega assertiva. A minha pergunta é, Diego, confia nele? Tu vai fazer churrasco com ele sempre? Certo. Agora, se ele chega só com o gelo e esquece o carvão, entrega ruim. Fez uma, fez duas, tu confia nele? Não. Agora vamos para o outro lado. O cara vem com gelo e tudo mais, mas o cara fala mal de todo mundo, ele reclama um monte. Minha pergunta, uma vez ele vem no churrasco, ele vem na segunda? Por quê? Tu confia nele? Não. Então, confiança vem por esse dueto. Vocês, como profissionais, precisam entender que vocês fazem parte dessa equação, não só as lideranças. Essa é o meu convite aqui, um deles, que vocês entendam que ambientes de inovação, eles partem de algo muito concreto. A gente consegue criar bem se a gente tem um time que confia um no outro. Até para as coisas ruins. Ou seja, está ruim, nós não estamos conseguindo botar lá uma tecnologia do Amplitude que tinha que vir para a estatística, tá? Hoje não dá, mas daqui a pouco, aí a Camila, Hoff, mas os dados eu não consigo, porque mas a engenharia ainda não tem espaço na agenda, até para as coisas ruins. Quando a gente confia, a gente consegue se alinhar e ir para frente. Por isso que confiança, para mim, é um dos ambientes de inovação e não é o post-it. Tentando até trazer um pouco lá à luz ao que o Salomão, talvez bullshit, era o contexto que ele estava falando. E dentro dessa confiança, aconselho que vocês talvez vejam a TED da Linda Hills, que já serve, não precisa ler o livro, mas se puderem ler o livro é muito bom também. A Linda Hills ela falou sobre isso, ela estudou 16 empresas das mais criativas do mundo e ela acabou fazendo lá na sua pesquisa de pós-doc o entendimento que essas empresas tinham algo em comum. Eles tinham um ambiente de confiança. E esse ambiente de confiança permitiu o que ela chamou de abrasão criativa. Exatamente. Até o nome é legal, apesar de não dizer conflito, né? Abrasão criativa. E eu acho que ela foi bem assertiva no nome. A abrasão criativa é o espaço onde a gente consegue dialogar sobre os problemas, dialogar sobre as ideias e entender que nós estamos no mesmo barco e, com isso, a gente consegue achar uma terceira, quarta, quinta via. O ego sai um pouco da sala, o que às vezes é difícil, porque a gente acredita na nossa ideia, né, que nem um filho, e aí você consegue fazer essa criação acontecer. Eu confio muito aqui, não quer dizer que a gente consegue sempre, nem em todo time, nem em todo momento, a gente consegue, mas é onde a gente tenta, lá na Agnes, dar ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para friccionar. Né? Então, aqui vale uma leitura, se for do agrado de vocês. Eu não lembro se o Yuri tem livro, mas quando eu li alguns artigos e fui atrás dessa TED, eu gostei muito. Ele me deu um alívio tão grande no coração, porque nós, quando estamos no processo criativo de inovação, a gente é meio linear. Eu tenho que fazer uma aplicação para isso, e aí eu fico com aquilo na cabeça, eu vou fazer isso. E aí a gente começa a entrar naquele old school, né? Projeto, eu tenho que fazer isso para fazer aquele aplicativo que eu botei na cabeça. E, na verdade, o processo criativo, a gente mira no B, mas a gente chega no C. O que é isso? Durante as iterações, a gente vai entendendo se a gente está certo ou está errado. E eu acho que vocês vivem isso no design todos os dias, vocês fazem muito bem isso. Só que por que ele foi tão importante para nós lá na Agnes e para mim em especial? É que a agonia é tão grande que você passa a querer fazer o B. E aí força todo o time a fazer o B. Quando você entende que você não tem que forçar, você alivia as tensões e você conduz o processo para que ele chegue onde ele tem que chegar.
Só que aqui vem uma questão, no tempo que tu tem, com o orçamento que tu tem. Que aí vem um pouco da gestão, do processo e tudo mais. Mas isso dá um pouco de alívio. E depois vocês vão entender um pouquinho onde é que isso se liga quando uma corporação tem essa visão. Essa é a missão. Às vezes não adianta só o Diego ter. O José tem que ter, a Maria tem que ter, o dono da empresa tem que ter para você fazer esse processo acontecer. Mas esse cara é um cara bem interessante. Uma coisa que nós lá entendemos há muito tempo, mas que é difícil, que todas as vezes que a gente vê um processo muito complexo, é sinal que a gente não chegou na inovação. Um produto muito complexo, a gente não chegou na inovação. Ele tem que ser simples, mas aqui não é simplório. Ele pode ter vários elementos, mas ele tem que ser simples de ser explicado. Todas as vezes, sem exceção. Eu tenho lá vários casos. Todas as vezes que a gente deixou o complexo se criar, refação, tivemos que refazer coisas porque não inovamos. Por que eu estou falando isso, né? Aí o Clock está lá assim, porque nós temos discussões. Não está fácil. Então, não terminou. Vai para a prancheta, vai discutir. Não está fácil. Isso aqui é uma premissa de trabalho para nós hoje lá. A gente entende que o processo tem que chegar nessa simplicidade. Foi isso aqui que nos fez hoje crescer, por exemplo, na China. A gente conseguiu dar algo tão simples que eles viram, em pouco tempo, um crescimento acelerado lá. Então, esse é um ponto que, na minha visão, é de fundamental importância. Juntando isso tudo, e eu tinha um outro slide aqui, mas eu vou falar que ele não está aqui hoje, que um detalhe que a gente usa muito lá é que a gente precisa sujar a bota para inovar. O que é isso? O agro, né? A gente usa uns termos do agro meio estranho, mas tem que sujar a bota. O que é sujar a bota? Vocês têm que ver o que está acontecendo lá. Fiz a tela deu certo, está convertendo lá, o cara está fazendo, está usando, está dando retorno. Antes de fazer, posso ir lá, os guris brigam comigo. Rolf, eu quero viajar, quero ir lá para a Granja, eu quero conhecer, quero ter imersão. Tem que ter isso. Alguém tem que fazer esse trabalho. Tá? Com isso tudo reunido, eu vou mostrar como é que a gente faz o uso desses conhecimentos duráveis, essa visão de ambiente, para gerir esse processo. E aí aqui eu estou falando de mais de 130 pessoas atuando nisso. Rolf, tu tem 130 designers, IPMs, desenvolvedores? Não, eu tenho Customer Success, eu tenho vendas, só que na nossa cabeça todo mundo bebe na inovação. E aí vocês vão entender isso olhando para cá. Para nós, um fluxo de design, ele precisa ter a área de pensamento, tem que ter o desenvolvimento, e o delivery ali não é o deploy na produção, tá? Para nós, o delivery tá ali o deploy da produção está ali no desenvolvimento. O delivery é eu ter o meu time de Customer Success atuando lá com o cliente, tendo o feedback dele com suporte, mandando lá para o PM, para o designer, dizendo, cara, aquilo que vocês inventaram ali está dando mais suporte aqui do que deveria, e esse ciclo vai se formando de uma maneira positiva. Se olhar para isso aqui, e aí aqui eu não vou explicar todo o processo, compartilho com vocês depois com todo prazer, mas olhando esse processo todo, vocês vão notar que a gente sempre enxerga estrategicamente o propósito da nossa empresa, qual é o nosso usuário final, e aí aqui o centrado no usuário vem dessa parte. Abaixo aqui eu tenho uma visão estratégica muito bem consolidada, e a gente se preocupa com a escala. Mesmo a gente não sendo um Spotify, que tem 1 bilhão de usuários, mas a nossa escala, eu tenho um processo produtivo dependente disso. Se eu falho, o processo falha. Se o processo falha, prejuízo financeiro para produtores e agroindústria. Então, nós temos que estar com a escala sempre em vista. Quando a gente olha para esse processo acontecendo, e eu passei rápido aqui, eu vejo ele acontecendo numa fase de pensamento ali, que é o thinking, de criação, complementado pelo design, e aí tem uma fase de pilot que a gente usa, que é muito importante, que é validação, já em produção, para chegar no scale. E a gente organizou o processo de uma maneira, e aí vem aqui um pouco por que o processo é importante. Nós criamos gates dentro desse processo.
A gente tem cerimônias e rituais onde eu consigo enxergar se está indo para frente ou não. Eu consigo abortar alguma coisa no meio do caminho. Então, todos esses processos aqui, eles passam por ritos. Quando os meninos fazem ali uma criação, eles, antes de entrar no roadmap, eles passam por uma avaliação, não só, né, da parte de produto e engenharia, mas vem a Mari lá do cliente único, que é o nosso Customer Success, vem o pessoal de business, de estratégia, para fazer a validação se isso segue para frente. Aqui é o jeito que a gente faz o duplo, triplo, quádruplo diamante. Eu estou sempre no processo de converge, diverge, converge, eu estou sempre fazendo isso, mas de uma maneira controlada, metrificada, que eu consigo saber se nós estamos indo para frente ou não. Quando eu pego cada uma dessas caixinhas, e aí aqui o laser não vai funcionar, mas o dedo vai funcionar, essa parte aqui, que eu pego a visão da ideia, da funcionalidade ou da estratégia, e eu vou converter ela lá num Ready for Dev, por exemplo, a gente passa por um processo aqui muito importante de observação, de discovery e principalmente de criação do conceito. A gente vende PowerPoint dentro da empresa. Se o PowerPoint passou, eu tenho o meu primeiro gate que posso ir para frente. Conceito aprovado, e ali são várias hipóteses, né? A gente cria hipótese e vai validando isso, aí sim ele entra num processo de produto que a Ana domina ali, e ela vai fazer priorização, vai conseguir trabalhar com o time e, a partir dali, fazer os artefatos, as documentações, e ir para um processo muito mais robusto para criar o Ready for Dev. E aí o protótipo entra naquele ciclo de validações até tu ter um protótipo feito. Então, esse é como a gente vê o nosso Think. A gente tem alguma coisa de Open Innovation, ainda não tão sólida, mas a gente tem parcerias com outras empresas onde eu desenvolvo fora algumas ideias que a gente utiliza dentro da companhia. Acho que aqui nada novo para vocês, pelo menos aqueles que talvez estão há mais tempo no mercado, mas é um processo, o que eu quero falar é que a gente controla o processo, mesmo não dando a rigidez que o Iaco falou que não deve ser feita, porque ele é fluido. Às vezes eu cruzo direto, vou lá no protótipo, porque até uma coisa importante. Vocês já escutaram aquela expressão, é que nem São Tomé tem que ver para crer? Quem de vocês conhece essa expressão? Tá. O agro é que nem São Tomé, tem que ver para crer. Agronegócio precisa materializar. Ele olha e diz, olha, tu imagina que tu vai ter lá uma garrafa d'água. Não, ele precisa ver a garrafa. Ele precisa tomar água. Por quê? Porque ele, quando planta uma semente, ele sabe que deu certo porque está germinando. Ele vê lá. Ele vê aquilo lá. Então, ele é muito, muito material. Por que eu falei isso? E eu vou dar uma voltinha aqui. Às vezes, a gente sai daqui para cá, faz protótipo e bota na mão dos caras. Não é? Para quê? Para ver, de fato, qual o conceito que está ali por trás. A gente testa algumas coisas. E aí volta para cá e tenta fazer disso algo muito, muito maior. Esse é o movimento caórdico que o Iaco sinalizou ali que a gente tem que permitir, mas eu consigo fazer um processo de gestão disso aí tudo. Aí o desenvolvimento corre, e aí aqui um ponto importante. Eu não consigo ver designers, longe do processo de desenvolvimento. Me desculpa, né, podem falar o que quiser, mas tem que ir lá e falar com o desenvolvedor que o código, lógico, não vai codar com o cara, não é isso, mas tem que discutir com o cara que ali, peraí, mas isso aqui é dessa maneira, você está desenvolvendo algo que não vai dar o resultado que eu preciso. Essa interação, ela é diária, ela não é descolada. Então, Ana, não consigo entender processos diferentes ali do que um alinhamento muito forte e uma participação diária dentro desse processo. Lá, nossos designers participam aí incansavelmente desse processo como um todo. Então, aqui, lógico, a gente tem várias questões aí de sprint de evolução, sustentação e outras coisas mais. E na parte de delivery, que aí o delivery aqui não é o deploy, eu vejo que os designers precisam, que criaram as soluções, se envolver com o que vem de feedback de produto. E aí aqui não é só entender o feedback, é entender como o processo de Customer Success está fazendo essa entrega lá na frente, como o vendedor está vendendo isso, porque isso vai acabar contaminando
O quê? Aquele conceito. Eu pensei de um jeito e estou entregando diferente. Estão falando diferente. Então, esse retroalimentar, ele é preciso. E aí, quando eu olho isso aqui tudo funcionando, vocês não sei se vão perceber, mas essas setinhas vão e voltam a todo momento. E vocês vão perceber que nesses pontos eu tenho sempre a união de todos os elementos do meu processo. E aí, às vezes, a gente faz isso no nível de direção, às vezes faz isso no nível tático. E faz esse processo de engrenagem acontecer a todo momento. Por que isso é tão importante? Porque, na minha opinião, nós temos aí o que eu chamo dos arquitetos desse valor, né? Então, a gente não tem lá só um lugar onde o designer vai atuar. Para mim, o designer, ele vai, ou o design, talvez não o designer, mas as técnicas de design, eles estão espalhados em todos os lugares. Inclusive, eu quero honrar aqui também os designers gráficos. Eu lembro que tinha pessoal de produto, alguns aí gráficos e tudo mais. Henrique, né? O Henrique, ele estava falando comigo, estou meio deslocado aqui, sou designer gráfico. Não, na parte de entrega desse produto lá, se você encapar bem isso, se você botar algo muito bom lá na ponta, essa inovação ela se realiza através desse trabalho também. Então, na nossa cabeça, eu não consigo imaginar eu só entregando funcionalidades boas. Para mim, tem que fechar o circuito até isso virar até uma divulgação, uma campanha de marketing e tudo mais. Isso tudo é um escopo fechado e, para nós, faz tudo parte de um plano estratégico global. Tá? Clock, eu não posso deixar de falar, né? Tua cria... não, aqui está... Design System, né, Clock? Tem que ter um Design System para chamar de meu, bem organizadinho, para ter escala de desenvolvimento. Brincando, porque havia um pouco da resiliência, né? O cara que acredita que aquilo é bom para a companhia, vai lá e faz proposta. Não dá, porque o orçamento está curto. Vai lá, faz proposta. Cara, me dá meio designer aí, 3 horinhas por semana, e vai. Hoje a gente tem um Design System muito bem estruturado. E aí, Camila, o Clock, o Pedro, o pessoal que trabalha ali está bem legal. Que está nos ajudando a ter uma escala bastante interessante. Por isso que eu honro bastante essa turma do design. Vamos fechar aqui isso, então, para mim e para nós lá na Agrenes, vamos lá, a disciplina de design dentro da nossa visão de inovadores, ela parte do princípio que se o nosso CEO não tiver essa visão, não adianta o designer lá na ponta fazer força que não vai romper a maré. Então, lá nós temos um alinhamento. Nós temos um alinhamento, nem sempre funciona, porque às vezes o business é mais importante, então às vezes atropela as questões de custo e receita, mas nós temos um alinhamento claro que a disciplina de design ela é central. Ela nos abastece dentro da nossa estratégia de inovação. Se eu hoje se isso não tiver com esse alinhamento, não adianta a força do head, não adianta a força do design, essas coisas não funcionam. E eu não consigo ver hoje um líder de produto, a gente chama de líder de produto porque às vezes é PM, é PO, nas siglas a gente chama de líder de produto lá internamente. Eu não consigo ver esse profissional sem conhecimento de design mínimo para dialogar, para discutir, para alinhar e fazer esse processo acontecer. Então, aqui, de novo, honrando, né, a Ana ali, que ela deixou bem prontinho para mim esse trabalho. Hoje, quando a gente pensa em inovação dentro da empresa, eu tenho 4 designers. Desculpa eu me botar como designer aqui, mesmo sendo cientista da computação, mas eu acho que a gente tem 4 designers dentro desse processo. Designers no sentido de entender que o design ele é importante, entender as bases do design e fazer que esse processo flua. Qual é o desafio? Nem sempre é dia de sol. Então, vocês, né, como profissionais, vão entender que... Por isso que eu quis mostrar o processo como um todo, porque aquele processo é macro, mas o designer tem um processo de criação que não está ali. Aí o PM tem um processo de priorização, não está ali, ou está ali, está contido, e isso tudo se relaciona. E a gente, como liderança, tem que ficar com essa visão e tentar facilitar o trabalho que vocês fazem todos os dias, ou seja, não atrapalhar, viabilizar e tentar fazer isso acontecer. Para que, no final do dia,
a gente volte para esse elemento, e aí eu acho, minha leitura, que o trabalho de vocês, ou nosso, de design, a ideia é você tirar esses dois picos. Pico de expectativa, pico de frustração. Se vocês fizerem um bom discovery, fizerem um bom trabalho, né, e nós, como líderes de produto, inovação, entendermos isso, a gente regula a expectativa. A expectativa fica alinhada. Com essa expectativa alinhada, com um bom projeto, quando se desenvolve, diminui frustração. Então, para mim, como gestor, eu olho que quando esses processos acontecem bem, nós da empresa temos ganhos, porque a gente consegue regular a expectativa, tanto de complexidade, do que eu vou botar no mercado, como é que isso vai acontecer, quanto frustração de coisas que não dão certo e custam caro. Não quer dizer que a gente não erre, tá? Erra bastante. Mas esse processo fez hoje a gente estar em 28 países, com várias tecnologias aí, inclusive, aqui vou fazer um jabazinho, premiada na China. A gente foi premiado recentemente lá como um expoente de projeto de inovação a partir desses entendimentos que eu tentei compartilhar aqui com vocês. Tá? Então, dentro dessa visão, eu tentei trazer para vocês um pouquinho de como roda uma empresa onde ela tem o entendimento que o design faz parte estratégica, de fato, da empresa, e, para mim, é a base de inovação e base de decisões estratégicas que a gente tem lá. Daria para a gente mostrar todas as inovações, no outro momento eu consigo mostrar o que isso gerou para nós de inovações durante esses 20 anos ou 15 anos que a gente roda esse sistema, mas a ideia aqui era essa e acertei no meu tempo.